Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Miriam, de Cambuí, Minas Gerais, nos enviou um e-mail sugerindo que comentássemos sobre psicopatas na visão espírita. André, o comportamento e as atitudes de um psicopata é original de um espírito perverso ou é uma patologia? Ao longo da nossa trajetória humanoide, desde a época que éramos os seres das cavernas, né, nas nossas primeiras encarnações, nós passamos a conviver em um ambiente causal, né? Aquilo que nós chamamos de lei de causa e efeito. E durante essa trajetória, muitos foram os dissabores que experimentamos. E alguns desses dissabores criam marcas profundas no inconsciente humano. Na visão popular, o psicopata é alguém parecido com o personagem do Psicose, né? O Norman Bates, né? Entretanto, a quantidade de psicopatas existente é muito maior do que nós podemos imaginar. Muito provavelmente os nossos irmãos que estão nos acompanhando, né, com certeza, têm ali no seu círculo familiar, no seu círculo profissional, né, educacional, pessoas com graus de psicopatias. Nem todas essas pessoas, ou melhor, uma pequenina parte dessas pessoas, se tornarão criminosos, ou seja, respondendo à sua questão. Essa não compreensão do seu espaço no mundo e como deve trafegar nesse mundo respeitando a si e a outrem, ela pode ir para um estado de uma psicopatia doentia quando passa a levar outras criaturas a um sofrimento extremo. Claro que sempre o psicopata vai ser alguém egoísta, muitas vezes alguém brilhante, né, com uma alta capacidade de convencimento de outrem, né, e que vai levar sofrimento às outras criaturas porque ele não tem o arrependimento, a culpa. Não existe isso para ele, né? Evidente que isso em graus. Então, o que para uns pode suscitar a culpa, deixei cair um pão com manteiga para baixo e já imagino que eu falhei, que as crianças da África estão passando fome enquanto eu desperdiço um pedaço de pão com manteiga. Para psicopatas extremamente comprometidos dentro da psicopatia, ele tortura e mata uma pessoa e não sente absolutamente nada em relação àquilo, né? Então, depende do histórico dessa criatura, né? Do histórico desta encarnação e das encarnações passadas. Às vezes os traumas, os dramas, os medos, criaram cisões no inconsciente, no ego desta criatura, que o superego praticamente não existe, né? E ela atua o tempo inteiro na satisfação do seu ego, não importando o que outrem pensam, do que outrem faça. Não há um código moral que as conduza, né? Mas, como dissemos, existe grau de psicopatias. Nós podemos dizer que todos são, nas suas palavras, patologias, né? Mas também todos nós estamos doentes, né? Porque nós ainda não compreendemos Deus no seu infinito amor, não compreendemos o universo como um ambiente onde devemos atuar com responsabilidade. Então todos nós cometemos erros conosco e com outrem. Entretanto, os nossos amigos, os nossos irmãos que se encontram, né, dentro da psicopatia, são aqueles que se encontram mais comprometidos, né, na sua estrutura psíquica e comprometidos com a lei. E como fica, André, a evolução espiritual dessas pessoas, tendo em vista que elas são desprovidas de arrependimento, de culpa? Bom, antes de mais nada, nós devemos levar em consideração que, assim como Jesus nos ensinou, não por acaso Deus é Pai. E Deus é Pai dos gênios, dos filantropos, né, dos artistas famosos, dos nossos irmãos que se encontram na mendicância, dos assassinos, dos déspotas e dos psicopatas, né? E tudo no universo concorre para o bem, para a evolução das criaturas. É difícil compreendermos isso, mas para a evolução até daqueles que sofrem mercê da psicopatia de outras criaturas, né?
Todos nós estamos aprendendo e evoluindo. Os nossos irmãos que se encontram nesses diferentes graus de psicopatia, eles também estão dentro de um ambiente causal. Em algum momento, nesta evolução, os dramas psíquicos, os dramas do inconsciente, podem se tornar tão pesados, fazendo com que as zonas de remorso do psiquismo, muito bem explicadas, especialmente na obra do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, estas zonas de remorsos criam cisões tão grandes, embora ele não sinta este remorso, né? Mas a agressão a si próprio foi tão grande que muitas vezes uma encarnação de grande expiação, né? Através de uma grande debilidade física ou mental, e através do amor que vai receber de um pai, de uma mãe, de um cuidador, começa-se um processo de restauração desse psiquismo combalido, machucado, desorientado, né? O próximo passo aí sim é a zona de remorso vindo à tona, a criatura ciente de que cometeu erros para com a lei divina, machucou-se a cometer esses erros, então começa a se estipular um projeto de reeducação, aonde através da lei causal, mas dessa vez através da proatividade, naturalmente vai se harmonizando e saldando a conta do mal que foi feito. Nós citamos, anteriormente, que se trata de uma patologia. Você acredita que um psicopata que cometeu vários crimes, foi condenado, já cumpriu as suas obrigações com a justiça? Ele está preparado para ser reinserido em sociedade? É muito complicado isso, né? A nossa lei, ela impede que uma criatura passe a lei brasileira, mais de 30 anos na prisão. Mas há um consenso geral de que essas criaturas, a partir de um certo limite que foi ultrapassado, dificilmente terão uma reintegração na sociedade. Recentemente nós tivemos o bandido da Luz Vermelha, né, que passou um longo tempo em prisão e quando foi liberto, rapidamente acabou sendo assassinado, né? Sendo assassinado porque neste novo ambiente ele sequer sabia se portar, dado o tempo longo que ficou no ambiente prisional, dado certamente o fenômeno da obsessão que se dá das vítimas, nem todas perdoaram, né? E passam a exigir vingança daquela criatura. Então isso tudo cria uma mente ainda mais enferma, portanto ainda mais difícil da reinserção em sociedade, né? Daí a importância da vigília e da oração que o Cristo nos recomendou. O mal ele vai se instalando em nós como uma trepadeira, aquele vegetal que vai tomando conta de uma árvore. Lentamente ele parte do chão, pega um pedacinho do tronco. Se você não interrompe aquele início, em poucos anos a árvore talvez não tenha condições de absorver luz, né, e os nutrientes necessários, porque a trepadeira estará levando tudo aquilo que ela precisaria para a sua subsistência. O mal é a mesma coisa. Daí a importância da vigília. Evitarmos que o mal se aposse de nós de forma acumulativa, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, uma pessoa que tem a psicopatia e que consegue se equilibrar minimamente, naturalmente vai sofrendo a lei de causa e efeito e se equilibra, né? Já uma pessoa, a partir de um determinado limite, aí é só o processo das encarnações e dos estágios na espiritualidade que terá condições de reestruturar esse ego para que ele possa lidar com o id e com o superego, né? Ou seja, com a sua necessidade de prazer, né? A sua necessidade de não sofrer e o conjunto moral da sociedade.
E por que, André, algumas pessoas acabam se apaixonando, no caso de psicopatas que são famosos, né? Que quando são presos acabam se casando após essa prisão por mulheres que o conheceram através das mídias e sabendo dos crimes que cometeram. O que é esse fascínio? Em Provas e Expiações, todos nós temos um certo fascínio pelo sofrimento, né? Em praticamente todos os campos da nossa vida, inclusive no amor. É muito comum nós conhecermos pessoas que estão associadas com outras pessoas que lhe fazem sofrer, não necessariamente a um nível de violência, né, a um nível de agressividade extrema, neste exemplo que você trouxe, do psicopata extremo, né, mas que estão ali sofrendo, que não recebem amor da outra criatura, que são traídas pela outra criatura, que a outra criatura não dá nenhum tipo de atenção, pelo contrário, que é agressivo, ou agressiva, porque isso não se dá só com os homens, e ainda assim insiste naquele relacionamento. Assim também há os graus de neuróticos, né, de pessoas que acham que a culpa sempre é dela, de tudo a culpa é delas, né? E até se comprazem quando se dão conta de que estão sendo punidas mercê desta culpa, né? Freud, ele faz a separação, né? Os indivíduos ou são neuróticos, ou são perversos, ou são psicóticos. Mas a maior parte dos indivíduos são neuróticos, né? E o neurótico é aquele em que a falta, ou seja, aquilo que faz com que ele não alcance a completude na vida, coisa que nenhum de nós, em estágio de provas e expiações, alcançaremos, ele sempre atribui essa falta a si próprio, né? Como ele tem esta visão de mundo, ele sequer vê que está sendo agredido pelo outro, né? Porque a culpa é sempre dele, né? Então ele se torna um escravo daquela situação. Mas até aí está o aprendizado. Porque no tempo certo, em algum momento, haverá o despertamento e a criatura vai ver que, entre aspas, perdeu o seu tempo. Nós, particularmente, não acreditamos em perda de tempo, porque até a perda de tempo é aprendizado para não se perder tempo um pouco mais adiante. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para faleconosco.tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima!